Bom, ainda está fresco na minha memória, né? Essa questão de ideologia e como foi sua história. Do ensino fundamental para o ensino médio, né? Eu acho que como a maioria dos brasileiros, eu tinha mais esse pensamento de ideologia de esquerda. Queria um mundo melhor, onde todo mundo trabalhasse, tivesse mais ou menos o mesmo trabalho, cada um trabalhasse no que quisesse, todo mundo ganhando basicamente a mesma coisa. Eu queria que eu pensava em fazer leis, né, para proibir vários tipos de coisa e acreditava que proibindo e usando o Estado era a melhor forma, né? Eu acredito que influência óbvia da escola, né, dos meus professores de história, hoje eu tenho a capacidade de ver que realmente a história que ensina no ensino público é só de um lado, né? Sempre vi sobre Karl Marx, sobre o socialismo, mas sempre que ia tratar sobre o liberalismo, os livros de história do MEC trazem isso como neoliberalismo, né? E tratam de uma maneira vaga e muito rápida, sem explicar realmente o que é, né? A impressão que eu tinha naquela época era que o neoliberalismo era o seguinte: países ricos como Inglaterra e Estados Unidos forçando o liberalismo de países pobres como o Brasil, para que eles pudessem enviar produtos dele para cá e as fronteiras do mundo estivessem abertas, menos as fronteiras deles, né? Porque dessa maneira eles poderiam vender o que quisesse para os outros países e eles que se lasquem para lá, com o comércio nacional deles, etc. Só que na verdade, quando a gente para analisar a questão do liberalismo, né, disso que eles chamavam neoliberalismo, não existe país nenhum forçando o outro país ou as pessoas daquele país a consumir os produtos dele. O que existe são as próprias pessoas decidindo o que é melhor para elas. Por exemplo, por que a maior quantidade de telefones e celulares vendidos no Brasil é da Samsung? Porque o Samsung tem um preço mais baixo e uma qualidade razoável. Então, quando a pessoa tem mais condição financeira, ela opta por um celular melhor, que é o iPhone, que é bem mais caro, é um modelo americano, importado também, como o Samsung, mas oferece um pacote de vantagens muito maior do que a Samsung. Então, por isso que tem essa coisa do Samsung ser celular de pobre e o iPhone ser celular de rico, né? Isso daí não são países, leis obrigando ninguém a comprar, são as próprias pessoas que decidem por elas mesmas. E aí, e se existisse aquela coisa de proteção nacional, não pode ter produto importado no Brasil e tal, o que aconteceria? Aconteceria exatamente o oposto. Somente aquelas pessoas que têm condição de ter um iPhone é que teriam um telefone. E mesmo assim o celular que eles teriam seria de uma qualidade bem pior, porque não existe concorrência nesse caso. Então, eu comecei falando de como era a minha ideologia, né? Quando jovem. E aí quando eu entrei para a universidade, eu vi essa questão da esquerda muito forte lá dentro, né? Então, por interesse próprio, eu acabei pesquisando sobre a direita e acabei me tornando um jovem de direita. Acreditava mais em liberdade de comércio, que isso era ideal para o desenvolvimento do país e um monte de coisas, né? Só que quando eu me tornei um jovem de direita, eu percebi que eu perdi muitas coisas, principalmente da questão das liberdades pessoais, que as pessoas de direita acreditam que um gay não pode se casar, a maioria, né? E eu falei, gente, isso é um absurdo. E aí, quando eu estava para concluir a universidade, eu tomei conhecimento do MBL, né? E aí eu fui entender o que era liberalismo, estudei um pouco de escola austríaca, né? Fui entender também o que era libertarianismo, né? Que é um bem mais radical, né? Anarquia. Mas eu gostei dessa questão do liberalismo e atualmente eu me considero um liberal. Por quê? O liberal acredita tanto na liberdade individual, que as pessoas da direita negam,
em muitos casos, quanto na liberdade de comércio e de mercado, que é o que a maioria da esquerda nega, porque para a esquerda é o Estado que tem que controlar tudo e o Estado não serve para isso. Então essa foi a trajetória que eu tive quanto à ideologia. Ainda estou amadurecendo, eu não sei o que vai acontecer comigo quanto a isso. Será que eu vou encontrar alguma ideologia melhor? Eu não sei. E mesmo que eu participe ou que eu goste de certas ideologias, não significa que eu sigo cegamente elas, né? Que inclusive o MBL ultimamente tem me decepcionado muito.